Ensino religioso, conceito de morte nas religiões. A gente já estudou na aula passada que as religiões, cada uma tem o seu conceito do que acontece quando o ser humano morre, né? Algumas acham que a alma fica adormecida, outras acham que a alma vai para o paraíso, para o inferno. Hoje eu vou explicar melhor cada um desses conceitos. E a gente começa com o judaísmo. O judaísmo, ele tem várias correntes, várias formas de pensar o judaísmo, é como o cristianismo, que tem várias religiões, mas no final das contas eles pensam basicamente a mesma coisa, né? Apesar dessas diferentes correntes, com diversas concepções, os judeus acreditam na imortalidade da alma, na vida após a morte, e eles acreditam também no juízo final. No judaísmo tradicional, as almas elas vão passar por um período de purificação. Depois é que elas vão para uma espécie de jardim do Éden, que é espiritual, e lá elas vão ficar aguardando o dia do juízo final, para retornar ao seu corpo, né? Você morre, é enterrado, o seu corpo ele apodrece, mas para o judeu, no dia do juízo final, aquele corpo que apodreceu, ele vai ser reconstituído. A sua alma ela tem a sua memória, a sua vivência, e ela volta para um corpo igual àquele que você tinha, para você viver agora no novo mundo e imortal ao lado de Deus. Mas isso é o juízo final deles, é o que eles esperam depois da morte. Para o cristianismo, como a gente tem a fé na ressurreição de Cristo, ressurreição é diferente de reencarnação, a gente não acredita que que Cristo morreu, a alma dele saiu do corpo e aí ele entrou em outro corpo e apareceu para a gente. A gente acredita que ele morreu e que ele voltou à vida, ele ressuscitou. Então, a fé na ressurreição, né, e a mensagem de Cristo é essencial para a gente entender o que é a vida após a morte para o cristianismo. Os cristãos eles acreditam no céu e no inferno, e são esses os lugares para os quais as almas podem ir. E aí depende do merecimento, do que a gente faz na nossa vida. As religiões cristãs, elas interpretam de maneira diferente, né? O que leva ou não a pessoa ao céu, ao inferno, e qual é a possibilidade, né, de interceder pela alma dos falecidos, por exemplo. Em algumas denominações, quando a pessoa morre, você reza por aquele falecido, para que Deus tenha piedade da alma dele, né, quando ele for no momento do desencarne, na hora que ele sai do corpo. Para católicos, antes de morrer, você recebe uma bênção do Padre, a extrema unção, para que você vá ao céu livre dos seus pecados. Em algumas religiões, você basta se arrepender para você ser salvo. Em outras, você tem que se arrepender, mas você tem que viver a vida inteira se policiando para não pecar de novo. Então, vai depender da denominação cristã. Mas, no geral, você vai para o céu ou para o inferno de acordo com as suas atitudes no mundo. A sua alma ela não morre e se apaga. A sua alma ela vai ter que passar por uma situação de novo momento. E aí ela vai ou para o céu ou para o inferno, ok? Essa é a fé da maioria das doutrinas cristãs. No islamismo, a crença em Deus, né, Alá, significa Deus em árabe, oferece a possibilidade de ultrapassar a condição de mortal. Os islâmicos eles acreditam no juízo final. É muito parecido com as outras duas, você tem que merecer. Aí você tem que fazer várias coisas que a religião muçulmana ela pede para você. Você tem que rezar todo dia, né? Fazer caridade. Você não pode distinguir as pessoas pela classe social delas, porque para lá todos os homens são iguais, independente de ser rico, de ser pobre. Para o Deus dos islâmicos, os homens eles são todos iguais. Você tem que ser convertido à religião muçulmana, porque se você não for convertido, você vai queimar no fogo do inferno. Então, para eles, é muito importante você seguir os princípios de fé. Seguir os princípios de fé é fundamental para que um islâmico, um muçulmano, ele chegue ao paraíso deles, né? Ou eles vão para o fogo do inferno. Na verdade, eles acreditam também, como a maioria das pessoas, no juízo final. E aí eles acreditam que se ele tiver cumprido todos os protocolos da religião, eles vão receber a vida eterna.
No hinduísmo, o hinduísmo e o budismo, eu vou explicar para vocês, né, religiões orientais, para eles têm uma ideia de reencarnação. O que é reencarnar? É o que eu falei antes. Você vive aqui essa vida. Quando você morre, a sua alma ela vai esquecer o que você viveu e ela vai viver uma nova vida. Mas para que, tia? Para eles, né? Porque a pessoa carrega um karma. Ela carrega todos os erros e todos os acertos da vida anterior. Então, o sentido da vida dela vai estar na superação das coisas que ela fez, tá? Ela vai viver uma jornada solitária, ela vai viver uma jornada sozinha, ela não vai depender de Deus, não vai depender de ninguém. Ela tem que ter consciência para ser uma pessoa melhor, porque cada vez que ela é uma pessoa melhor, ela vai reencarnando, reencarnando, para ser uma outra pessoa ainda melhor, para construir um mundo melhor, tá? Então, para os hinduístas, a pessoa morre uma vez, mas a alma ela morre várias vezes. Budismo. O budismo, ele entende que a gente tem uma vida que deve ultrapassar o sentimento, tá? Mas o budismo ele também tem várias vertentes. Então, assim, além de você viver essa vida, para algumas vertentes, algumas escolas budistas acreditam na mesma coisa que eu falei antes, na reencarnação da alma. Outras acham que a alma é uma energia infinita. Se aquela alma ela fica lá, alimentando o mundo, nunca morre. A maioria dos budistas é como os hinduístas, né? Acredita que você fica voltando, a você não, a sua alma fica voltando, voltando, até se aperfeiçoar. E por isso é muito importante que você tenha boas atitudes com as pessoas, né? Uma consciência limpa. Por quê? Porque a sua alma ela vai ficar voltando e aí você de repente pode voltar no corpo de um ratinho. Então, para os hinduístas e os budistas, é muito importante que você tenha atitudes positivas para que você volte para contribuir para o mundo, não para ser um ratinho e correr risco de morte, etc. No geral, nas concepções religiosas, independente de crença, esses valores que a gente aprendeu nas últimas aulas sobre vida, sobre morte, sobre amor, amor ao próximo para poder viver uma nova vida, todos esses valores eles são importantes. Por quê? Porque a gente vai construir a nossa vida, né, o nosso dia a dia, baseado no que a gente acredita. Então, esses valores constroem as nossas relações sociais, as nossas relações do dia a dia. As religiões, elas existem, não é para a gente estar brigando um com o outro, dizendo a minha é certa, a sua é errada e tal. Não. O propósito das religiões para o mundo é ajudar o ser humano a ser alguém melhor. O ser humano ele tem que ser alguém melhor para contribuir, para fazer com que o mundo seja algo melhor para a gente viver em harmonia, para a gente não brigar, para a gente conservar a natureza. Então é para isso que as religiões servem. E esses conceitos de vida e de morte, eles nos ajudam a viver nosso dia a dia, as nossas relações sociais, ser pessoas melhores, para fazer com que a nossa vida e a das outras pessoas que vivem com a gente sejam melhores ainda, tá bom? Todo esse material está no livro de ensino religioso, Passado, Presente e Fé, tá? Todos os vídeos que eu faço, eu estou utilizando como fonte primária esse livro. Obviamente, eu faço algumas outras pesquisas em livros de ensino universitário, mas eu faço adequações para que fique tudo legal para vocês, tá bom, gente? Beijo!